Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom ter a sua presença aqui e como é bom compartilhar com vocês a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de batalha espiritual. A batalha espiritual é seríssima, ela é real, é uma luta contra as forças das trevas. Entretanto, nós não podemos viver apavorados, com medo, porque o nosso comandante é superior. O nosso general é Cristo. Nós estamos munidos de uma armadura que Ele mesmo preparou para nós. E Ele é a garantia da nossa vitória. A verdade é que milhões e milhões de pessoas perdem a batalha espiritual porque lutam com as armas erradas ou estão lutando com pessoas erradas, batalhando contra o inimigo errado. O apóstolo Paulo trata dessa questão quando nós olhamos Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. E ele traz algumas orientações que são preciosíssimas para nós vencermos a batalha espiritual. Em primeiro lugar, no versículo 10, ele diz que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o primeiro segredo. Não lute por você mesmo. Não use o seu próprio braço, não use a sua sabedoria. Pelo contrário, encha-se da presença de Deus, encha-se do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Só então nós poderemos vencer a batalha espiritual. Em segundo lugar, no versículo 12, o apóstolo Paulo mostra que nós precisamos ter discernimento espiritual, pois ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal. Às vezes, quando uma pessoa se levanta contra nós, nos persegue, nós temos a tendência de tentar batalhar contra aquela pessoa. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que essa é a maneira errada, porque nós precisamos ver quem está por trás daquela pessoa, quem está incitando aquela guerra. É o maligno. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra o maligno. Essa é a nossa batalha espiritual. Mas no versículo 11 e no versículo 13, o apóstolo Paulo mostra que nós não ficamos desamparados, porque Deus preparou uma armadura para nós, os seus servos, combatermos e não sermos atingidos pelo maligno. Essa armadura, a armadura de Deus, tem 6 peças e que nós precisamos usá-las todas, diz o apóstolo Paulo. A primeira peça está no versículo 14, é o cinturão da verdade. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos estar afivelados, cingidos com o cinturão da verdade. Se o inimigo é o pai da mentira, e essa é uma das armas mais poderosas do maligno, a mentira, Deus nos deu a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E com a verdade nós podemos combater a mentira. Mesmo que lancem mentira, mesmo que lancem calúnias, mesmo que lancem difamação contra nós, se nós estivermos com a verdade, elas cairão por terra. Ainda no versículo 14, o apóstolo Paulo traz a segunda peça dessa armadura de Deus, que é a couraça da justiça. A couraça era uma peça muito importante da armadura de um soldado, pois ela protegia o peitoral do soldado, protegendo assim órgãos vitais, como o coração, por exemplo. Quando nós estamos vestidos com a couraça da justiça, com a justiça de Deus, a justiça de Cristo, ninguém pode nos acusar. A nossa vida é reta diante dos homens, nós podemos andar de cabeça erguida, de maneira justa. No versículo 15, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos calçar os nossos pés com o calçado da preparação do Evangelho da paz. O caminho seguro, o caminho reto, o caminho iluminado, o caminho aonde ficaremos de pé. A palavra de Deus. Sobre ela nós caminharemos e nós não seremos derrotados, nós não seremos atingidos. Neste caminho nós teremos paz. Nesse caminho nós vamos proclamar a paz, nós vamos anunciar as boas novas de salvação.
No verso 16, o apóstolo Paulo traz a quarta peça da armadura de Deus, que é o escudo da fé. Nós precisamos embraçar sempre o escudo da fé. Vêm as tribulações, vêm as dificuldades, o maligno vai lançar flechas com fogo. Muitas vezes são palavras que vêm contra nós, são mentiras lançadas contra nós, são pensamentos de destruição. Mas se nós estivermos protegidos com o escudo da fé, nós venceremos todas essas batalhas, pois a fé remove montanhas. No verso 17, o apóstolo Paulo mostra a quinta peça dessa armadura de Deus. E ele fala do capacete da salvação. Olha, o capacete protege a cabeça. E uma das áreas que o maligno mais quer atingir é a nossa mente. Dominar a nossa mente, para que nós estejamos dominados por ele. Mas quando você põe o capacete da salvação, o maligno não pode atingir a sua mente. Porque quando você sabe que está salvo, quando você sabe que é filho de Deus, então você se põe de pé. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, você permanece com esperança e com alegria, sabendo que é um salvo no Senhor Jesus e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda no versículo 17, o apóstolo Paulo mostra a sexta peça dessa armadura de Deus. Ele chama de a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, uma arma de ataque. E logo nós precisamos da palavra de Deus para nos defender das acusações do diabo. Quando ele se levantar, é com a palavra de Deus que nós vamos vencer. Ele é mentiroso em tudo, mas a palavra de Deus em tudo é verdade e justiça. A palavra de Deus é o alimento da nossa alma. Estamos em guerra, mas nós temos tudo para vencer. Nós temos o poder de Deus e temos a armadura de Deus para nos defender. Vença esta guerra. Use a armadura correta. Use a arma correta. Lute contra o inimigo certo. Em nome de Jesus. Amém.